Salve, gente! Olha, como alguns de vocês já sabem, uma das peripécias da minha vida foi ter sido oficial de marinha mercante. Mas o que muita gente não sabe é o que eu fazia lá dentro daquelas chapas de ferro gigantes, empurrando água para cima e para baixo. E como eu acredito que a gente já meio que nasce com um propósito, uma vocação, um elemento chave, como falamos no outro vídeo, eu era oficial de quê? De comunicações. E quando eu falo comunicação, não era o RP ou o departamento de imprensa do navio. Eu era o telegrafista, o oficial de rádio. Sim, minha gente. Nós nos comunicávamos por rádio e, como se não bastasse, ainda era em código Morse, para você ver como esse DNA é antigo. Eu era o responsável por toda a comunicação entre a empresa e a embarcação, estivéssemos onde estivéssemos. Informações sobre cargas e que embarcavam, que desembarcavam, entidades oficiais dos países, aduana e etc. Mas o mais importante para a navegação eram os boletins meteorológicos, pois, dependendo da rota, poderia significar um dia tranquilo ou o pau torando, desconforto e até riscos de sinistro, como em alguns momentos tensos que eu já vivi, mas isso eu conto num outro episódio. Esses boletins eram transmitidos por várias estações ao longo da travessia, porém, em determinados lugares, como o Mar do Norte, por exemplo, o Golfo da Biscaia, ali entre a Inglaterra e o resto da Europa, Golfo do México, Mediterrâneo, Golfo Pérsico, Mar do Japão, é tanto sinal ao mesmo tempo e as frequências são muito próximas umas das outras e os sons se misturavam e se você não tivesse o ouvido treinado, era pauleira para cumprir a missão. Ficava tudo ali juntinho. A gente tinha que saber qual era a estação que era importante de ouvir, qual era a estação que você precisava pegar o boletim. Eu tô falando isso tudo porque eu queria trazer um comparativo com os dias de hoje, com essa enxurrada de ruídos e informações que vivemos cercados todos os dias. E do quanto é difícil nos atermos àquilo que realmente importa para a nossa navegação pelos mares da vida. Um dos sentidos mais primitivos do nosso sistema é a audição. Ele é o primeiro, e dizem os especialistas, um dos últimos a nos deixar quando nos despedimos dessa embalagem que nos foi emprestada para viver essa aventura por aqui. Durante a gestação, nós já percebemos as vozes ao redor, os timbres, principalmente o da mãe, que reverbera no corpo todo, sobretudo o comprimento de onda que a frequência de vibração transmite, mas que estão sendo processadas por aqueles milhões de células de informação e seguimos ao longo da vida trabalhando para decifrá-los, entendê-los e reagir sobre aquele estímulo. Um caso que me chamou deveras a atenção sobre isso é de um rapaz que sofreu um acidente de moto e ficou 3 meses em coma. Num estado desse, nós vivemos de forma vegetativa, dependendo dos cuidados de profissionais de uma UTI de um hospital. Considerando a situação do paciente, algumas enfermeiras que por ali transitavam, elas tinham uma atitude displicente, jocosa, faziam comentários como esse aí já era. É questão de tempo, fica aí ocupando lugar de quem precisa, só dando trabalho pra gente. Enquanto que uma determinada enfermeira, toda vez que ela entrava no recinto, ela dizia coisas boas, tipo, bom dia, fulano, o dia tá lindo lá fora, tá tudo aí esperando por você, vamos voltar e aproveitar um pouquinho mais dessa vida? Confia em Deus, tenha força, você vai conseguir, sempre tratando ele com cordialidade, com afeto, enquanto fazia a asepsia e os procedimentos de rotina. Um belo dia ela entra no quarto e a cama estava vazia. Aflita, ela foi procurar saber o que tinha acontecido e encontrou ele num quarto convencional. E surpresa, ela disse, meu Deus, que bom que você voltou. E ele começou dizendo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E ficou repetindo isso várias vezes. E disse, eu te retorno todos os bons dias que você me desejou. Suas palavras fizeram uma diferença enorme enquanto eu estive fora. Eu estava escutando tudo. Muito, mas muito obrigado de todo o coração. Onde é que estão seus colegas? A audição é um processo principalmente cerebral, não é apenas um fenômeno mecânico. Embora nossos ouvidos capturem os sons, é o cérebro que realmente ouve ao interpretar essas vibrações.
Os ouvidos funcionam incansavelmente enviando sinais para o cérebro e mesmo que a gente esteja dormindo, a gente continua a ouvir, não é mesmo? E para ficar mais punk o processo, o cérebro não recebe apenas esses sinais, mas também filtra, seleciona, prioriza. Ele descarta os sons irrelevantes, como conversas alheias no restaurante, o barulho do trânsito, que podem se transformar em ruído de fundo. Essa seleção é uma demonstração de que ouvir é de fato uma atividade cognitiva intensa e contínua, onde o cérebro trabalha para determinar quais os sons são importantes e quais podem ser ignorados. Ouvir é uma função cerebral complexa e vital para a interação com o nosso ambiente. Assim, podemos nos livrar de perigos, resgatar memórias, se posicionar no espaço e nos guiar com precisão, não importando quão desafiador seja o caminho. Voltando para aquela minha história na Marinha, na minha primeira viagem como oficial e não mais como praticante, como era chamado a bordo estagiário, o operador que eu estava substituindo me passou o serviço, os detalhes do equipamento, etc. e meteu o pé, baixou terra e foi embora. O navio soltou as amarras e saímos do Porto de Santos em direção a Salvador. Eu subi para a estação para pegar o boletim meteorológico e cadê que eu conseguia sintonizar a Rio Rádio? Como eles eram transmitidos de meia em meia hora, eu fui perdendo as transmissões e fui entrando em pânico. O comandante já havia pedido e eu ali desesperado, pensando, putz, caramba, minha primeira viagem. E nem um boletim meteorológico eu tinha jogado na mesa de cartas do piloto no passadiço. Eu pensei comigo, velho, a casa caiu. Eu sou um fracasso. Seu Teleco, cadê o boletim? Eu disse, já, comandante. Olha, depois de 2 horas ali, tentando, suado, eu dei um tempo. Eu fui pro camarote, deitei na cama, fechei os olhos e rezei. Eu fiquei ali em silêncio por alguns minutos, limpando a cabeça do cenário tétrico que se anunciava, porque ninguém ali podia fazer o que eu fazia. Afinal, eu era o único que podia transcrever aquele monte de pontos e traços em texto inteligível. Voltei para a estação, sentei na frente do equipamento e disse, é isso mesmo, você vai me sacanear. É aqui que acaba a farsa, da síndrome do impostor, é isso? Comecei do zero, dei um boot na porra toda, segurei o seletor de frequência e pelos poderes de Grayskull, eu dei uma puxadinha de leve no bicho e o som da estação apareceu. Era a desgraça do equipamento velho tentando me derrubar. Eu tirei o lápis da orelha, coloquei atrás do seletor, como a gente fazia nos canais de televisão antigamente, e consegui escrever o Weather Report. Entrei no passadiço, coloquei calmamente em cima da mesa de cartas e fui lá e fiquei olhando aquele monte de água na proa, aquele pôr de sol assim paboreste. Eu pensei comigo, não foi dessa vez. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, ficar um pouco em silêncio, acalmar o corpo e a mente, e as coisas parecem ficar mais claras. Mas o mundo atual, essa quantidade de ruído, ou seja, aquilo que não nos interessa, é muito grande. E organizar tudo isso dá um trabalho. Separar o que é som de ruído é o X da questão. Nós não podemos deixar de falar aqui também sobre a música, essa tão poderosa arte que nossa cognição primitiva nos fez evoluir, desde os primeiros tambores tribais até os grandes mestres eruditos e suas sinfonias de tirar o fôlego. Diferentes tipos de músicas despertam diferentes emoções, provocando uma série de respostas do nosso sistema nervoso. Assim, escutar música não é apenas lazer. A música tem efeitos terapêuticos e é parte das estratégias de estímulo de áreas do cérebro que despertam inúmeras potencialidades. Vide o fato de atletas, sobretudo os de provas individuais, como atletismo, natação, etc., serem proibidos de usar headphones nas competições, pois determinadas composições produzem dopamina. De um lado, a neurociência, que trata da objetividade dos dados e dos sinais que mapeiam o funcionamento cerebral. De outro, está a música, que não pode ser entendida sem levarmos em conta a subjetividade, o envolvimento lúdico e a transitividade que caracterizam a arte.
Quando escutamos música, nosso batimento cardíaco, nossa frequência respiratória, todos os ritmos elétricos cerebrais mudam conforme o ritmo e a melodia. Em outras palavras, elas dançam conforme a música. Ela não é apenas processada no cérebro, mas afeta o seu funcionamento. E os benefícios em potencial da mais emocional das artes não param por aí. A música intensifica também as capacidades linguísticas, psicológicas, como criatividade e inspiração. Como esse nosso espaço aqui é sobretudo sobre entretenimento e reflexão, o objetivo é trazer à baila a importância de dar um refresco para os nossos estímulos cerebrais e tentar baixar a bola, entender o quanto o silêncio é valioso. A sensação de entrar em ambientes silenciosos, por exemplo, uma biblioteca, um templo, uma igreja, faz parecer que a alma dá aquela ajustada no corpo, sabe como é? Os sentidos se acalmam e mesmo que vozes interiores ainda continuem a reverberar, buscar um momento de silêncio deve fazer parte de um pedacinho do seu dia. E não só quando a gente cai exausto na cama, como eu fiz depois de entregar aquele boletim meteorológico. A arte milenar da meditação não só acalma os sentidos e reorganiza a mente, mas, sobretudo, nos conecta com nós mesmos, com a nossa essência, através de respiração e quietude. Pois, como diz o poeta, não existiria som se não houvesse o silêncio. Nós somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som. Até semana que vem aqui no nosso canal, Nelson Freitas Oficial.